Hoje, a triste história de uma moça que tudo o que ela queria era encontrar o seu irmão. Tudo que Paul Whitehead, um funcionário do Banco da Inglaterra, queria era proporcionar à sua irmã uma vida confortável e com um mínimo de luxo. Durante alguns anos, ele até conseguiu, mas depois de um tempo, a vida começou a ficar complicada e ele precisou de algum meio para fazer uma renda extra. Sendo funcionário do Banco da Inglaterra, ele então passou a falsificar letras de câmbio e a desfalcar os clientes do banco. Em 1811, a fraude foi descoberta e ele foi julgado em Old Bailey, o Tribunal Central Criminal da Inglaterra, que até hoje guarda registros com detalhes de todos os julgamentos que aconteceram lá, do século XVII até o século XX, até mesmo o julgamento do escritor Oscar Wilde. Vale a pena ir conferir esse site. Paul Whitehead foi julgado culpado e condenado à execução, que era a pena para fraude naquela época. Em 1812, ele foi enforcado, sem que a sua irmã Sarah ficasse sabendo. Paul fez questão de poupar a sua irmã de todos os detalhes, desde o roubo, passando pelo julgamento até a sua execução. Então, depois que ele morreu, Sarah ficou sem saber o que tinha acontecido. Então, foi fazer uma visita ao Banco da Inglaterra, que fica até hoje na rua Threadneedle, em Londres, para saber do paradeiro de Paul. Lá, os funcionários ficaram com pena e disseram para ela que ele tinha viajado, ido para uma viagem de negócios. Só que no dia seguinte ela voltou, e no dia seguinte, e no outro, e no outro. Até que um dos funcionários resolveu abrir o jogo e falou tudo o que tinha acontecido com seu irmão. Sarah entrou em choque e ficou tão transtornada que entrou num processo sério de negação. E no dia seguinte, ela voltou ao banco perguntando onde estava o seu irmão. Só que dessa vez ela trajava um vestido longo, negro, e um véu também negro sobre a sua cabeça, o que lhe rendeu o apelido de a Freira de Negro do Banco da Inglaterra. Inicialmente, as visitas eram pacíficas, e as pessoas ao redor, clientes e funcionários, ficaram com pena dela e passaram até mesmo a lhe oferecer dinheiro e comida. Só que em 1818 a sua situação piorou e ela passou a ficar violenta, a xingar e ameaçar todas as pessoas que estavam no banco. Em uma visita à Bolsa de Valores de Londres, ela chegou a ameaçar o Barão Rothschild, um poderoso banqueiro da época, dizendo que ele lhe havia roubado. Ele então lhe ofereceu meia coroa e pediu que ela voltasse outro dia que ele daria o restante do dinheiro. Meia coroa nessa época era o equivalente a 1/8 da libra esterlina, mas 1 libra era muito dinheiro. Então, o banco tomou uma providência. Eles lhe ofereceram 2.000 libras, mas com a promessa de que ela não voltaria ao banco, e Sarah aceitou. Desde o julgamento do irmão, passaram-se 25 anos, Sarah faleceu e, de certa forma, voltou ao Banco da Inglaterra. Acontece que, teoricamente, ela foi enterrada no cemitério de St. Christopher-le-Stocks, que ficava ao lado do banco e cuja igreja foi demolida para que o banco pudesse expandir o seu prédio e construir um jardim. Só que eles prometeram que não iriam perturbar o cemitério, que ficou realmente intacto até 1930, até que os corpos foram movidos. Durante esse período, uma aparição passou a ser vista nas ruas que circundavam o banco, dentro do próprio banco e no metrô de Londres. Várias pessoas testemunharam a aparição de uma mulher inteira de preto que fazia uma pergunta. Você viu meu irmão? Você viu meu irmão? Não, senhora. Aí ele me deu R$20, que tá aqui. Eu tô no Brasil, é o que eu tenho. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou,